Boa noite, meu amigo Cria Brabo do Violão. Seja bem-vindo a mais um Café Cultural. Tô aqui com o Coringa, meu produtor querido. Cultive ideias, colha resultados. Cara, essa frase é impactante. Cultive ideias, colha resultados. Se eu quiser plantar uma ideia aqui, Coringa, posso falar contigo? Mandar uma mensagem pra você, ninguém liga hoje, né? ia ligar aqui, liga pro Coringa, 019, passa o telefone. Só vai ter nego passando trote no... Nem mais trote passa, né? A galera só manda no WhatsApp lá, enchendo o saco. E tô aqui também com ele, esse cara que me ensinou muito sobre violão, que é o Arthur Colangelo. Seja muito bem-vindo, Arthur, é uma honra tê-lo aqui, ó. Esse cara me ensinou muito, hein? Hoje a gente vai ter história pra caramba. Ele me ensinou muito. E a vida é reciclável, né? Eu sempre digo isso, porque assim como ele me ensinou, hoje ele que busca fazer aula comigo pra tirar algumas... Com certeza. E pra quem não conhece, vulgo Tony! Se apresente aí, Arthur. Seja bem-vindo. Fala, Guizeira, tudo bom? Prazer estar aqui com você, né? Uma boa noite pra nós. O Coringa aí. E é verdade, hoje sou eu que busco aí algumas dicas aí, performance, né, melhorias. Isso, concentração, melhor horário para estudar, isso aí a gente sempre tá conversando, né? Ou às vezes até outros assuntos que envolvem, né? Envolvem música e outras coisas também, né? A gente tá quase todo dia, a gente se fala lá, se manda uma mensagem, né? O Arthur, todo meu bom dia, ele vai lá e dá um bom dia depois no direct lá pra mim. Eu faço a votação lá. Ele é bem ativo nas minhas redes sociais, isso eu não posso falar. O Arthur sempre deu uma grande força. Agora me surgiu uma dúvida que eu não sei, nunca soube, na verdade. Por que Tony? Aonde surgiu o Tony? Putz, isso aí foi na época, quando eu entrei no Puríssimo, né? Eu tava, na sexta série eu tava no Indaiá, eu estudava no Indaiá. Aí na sétima série eu entrei no Puríssimo. E, cara, lá no Puríssimo, putz, peguei amizade com o pessoal e tal, né? Galera toda nova e tudo mais. E, cara, eu já tinha um pouquinho de barba no rosto, né? Umas penugenzinhas e tal. Sempre foi avantajado, né? Um pouco mais avançado ali, né? E aí começou com, Tony Ramos, tá? Não sei o que tem, ficou nisso daí. E ficou. Aí passou Tony Ramos, passou tudo. E aí no fim ficou Tony, né? Nunca ia imaginar essa, cara. Tanto é que tem gente que me conhece por Tony, a maioria, né? Às vezes, alguns como o Arthur, né? Mas o pessoal pensa que meu nome é Antônio. Por causa de Tony, né? Isso é normal. Falar, pô, é Antônio. Não. Até hoje tem pessoas que me chamam de Bart. Com Tanto certeza. que eu sei quando a pessoa é mais antiga, porque eles chamam de Bart. Né? As mais novas que conhecem recentemente é Guilherme. Porque pega. Essa nossa época, o Coringa aqui, acho que vai lembrar. Era muito comum a gente se conhecer. Eu te conheci como Tony. Depois de um tempo é que eu soube que seu nome era Arthur. E assim foi com várias pessoas. Vários colegas, né? Exatamente. Depois só de um tempo que você fica, quem que é Ciclano? Ciclano é não sei quem. Eu falo, Tanto é que eu acho que no podcast que você fez ano passado aqui com o pessoal, tava o Coringa, o Filipe, aí você tava falando de Arthur, o Filipe tava mó assim. Aí você falou, aí ele falou depois, o Arthur é o Tony? Aí Isso! Ligou, né? Acho que 2014, 2015, cara, eu saí com um camarada que a gente foi tomar um café. E aí nós estávamos tomando um café, aí veio uma menina assim, ela falou, acho que eu conheço vocês dois de algum lugar, não sei o que lá, papapá, vocês iam sempre em casa e tal. É mesmo? E quem que é você? Eu sou ciclana, eu sou irmã da outra ciclana, nem lembro o nome, sou irmã da outra ciclana. Aí a gente se olhou assim, ela da óbvio, a gente vivia na sua casa, isso é verdade. Porque pegava mesmo, essa coisa de Mirk, né? E ficava no o Mirk era difundido, né? Essa coisa. Acho que a turma que tá ouvindo aqui nem sabe muito que é Mirk, né? Não sabe, tinha um nickname, você registrava o seu... não era nada pirateado. Nickname e tal. Mas você lembra, na época do colégio, até você falou, as pessoas não sabem meu nome, e achavam que eu chamava Antônio e tal. Você lembra que no terceiro colegial, cara, eu cheguei a namorar a Priscila, lembra? Não lembro, se você lembra não dela. lembro. E, bom, enfim, nós nos conhecemos numa viagem pro Hopi Hari em janeiro, tal, etc. Aí a gente começou a nossa história. Cara, eu te juro, uns 2, 3 meses depois, porque eu fui apresentado pra ela como Bart.
E eu também não falei meu nome. E ela também nunca perguntou o meu nome. Depois uns 2, 3 meses, cara, lembro até hoje. Porque ela ligava em casa e era comum todo mundo falar, cara, posso falar com o Bart? E meu pai já passava pra mim, ou minha mãe, só que eles não chamavam, ô Bart, vem aqui. Né? Era ô Gui, ô Guilherme, pá, tal. E aí eu atendi, né, meu pai, ó, é a Priscila, tal. Atendi, aí ela falou, quem que é Guilherme que mora na sua casa? Sou eu, prazer. Atualmente sou eu, tá? Mas você chama Guilherme? Eu falei, chama Guilherme. Ela, é Bartolomeu Guilherme? Eu falei, não, é só Guilherme. Ela, nossa, eu achei que era Bartolomeu, porque todo mundo chama de Bart, né? Bart. Mas porque era dos Simpsons, né? Isso, Tal, e aí pega. Nessa época era muito comum essa questão do Mirk. Eu conheço muita gente. Você tinha que inventar o seu nome ali, né? O seu nickname, né? Isso. E aquilo realmente, cara, perdurava. Porque, assim, nós que passamos por essa época, tem uma turma que você fala, pô, o fulano. Pô, lembra do Mirk, o cara, nome tal, né? Pô, e o Mirk fazia tudo que a gente faz hoje, o Mirk fazia, né? Era as hashtags, era as sim, comunidades, tudo, cara. era tudo. Ele você entrar a barra J, né? Mas você colocava a hashtag pra falar do canal, né? Isso. Ele que criou essas comunidades. O Mirk foi um grande. Hoje, se a gente vê, ele foi um grande revolucionário pra muita coisa que a gente tem hoje, cara. Foi o pontapé inicial ali. Era que nem o Fotolog. Você vê o Instagram hoje, né? O Fotolog era uma foto por dia. Fotolog, cara. Né? Depois chegou um dia que acho que você podia postar até um pouco mais. Um pouco mais, mas tipo, era E assim, no arquivo do Fotolog, você postava tal, e ficava o arquivo tipo Instagram, né? Só que lembra, só tinha isso. 12. Isso. Então você só podia escolher tipo 12 fotos pra deixar ali no seu no seu feed ali, isso, né? exatamente. Tipo, era muito louco o Fotolog. Só mudou ali algumas características, né? Você colocava o título em cima. Isso. Tal. O próprio MSN, cara. Se for ver o MSN hoje é o WhatsApp, cara. O MSN. Nossa, o MSN é o WhatsApp, né? Então assim, MSN. Mas o Mirk foi o que mais me marcou. É que o Mirk foi muito raiz, cara, porque foi o que mais me marcou. Eu acho que foi numa época onde nem todo mundo tinha acesso à internet, como é hoje, né? Então, assim, os que tinham, poxa, o que vai fazer? E você ficava o dia, a tarde toda ali conversando. Sim. Esperava sábado depois das 2 pra dar... Pra não pagar a conta caro. De semana você entrava depois da meia-noite. Domingo podia ficar o dia inteiro. Exatamente. Porque a internet... Depois veio o Speed, né? Foi a primeira banda larga, entre aspas, que surgiu. Nossa, cara, mas então, assim, porque e marcou muito, né? E aí depois o MSN veio e ficou bastante também. Né? Tanto é que com a minha esposa eu cheguei a conversar com ela. Depois do MSN, aí veio o Skype, né? Mas o Skype durou muito pouco, né? E aí já veio o WhatsApp. Exatamente. Aí entramos na era do... Eu acho que o Skype ele foi muito avançado pra época. Eu acho que ele focava mais no vídeo. Conversa de vídeo chamada. O WhatsApp, não. O Skype, não. O Skype era chamada de vídeo. O WhatsApp era só texto. WhatsApp texto. Só texto. Aí se você quisesse fazer alguma chamada, alguma coisa, era pelo Viber, lembra? Isso. Ou de vídeo você tinha que ter o Skype baixado também. Isso, exatamente. Então assim, era tudo diferente. Hoje não, né? Hoje já... E voltando nesse tempo, cara... ouvir música era muito difícil, né? Porque pra você baixar uma música demorava. O MP3, né? Foi uma revolução, né? Cara, mas demorava uma eternidade. Você baixar 2 mega era uma eternidade, assim. Aí às vezes você baixava, a qualidade não era boa. Era diferente, né, Gui? Porque assim, hoje... Aí você colocava no Inamp, lembra? Isso, que era o MP3 Inamp, player. Você mudava a tela, as skins. Isso. Então assim, hoje você pega, você tem o Spotify, né? É a mais conhecida plataforma aí. Mas você quer ouvir música, você ouve música o dia inteiro. Sim, e hoje assim... Qualquer artista. E tem uma vantagem também, porque você... Pode ser um artista, entre aspas. Todo mundo é artista, né? A partir do momento que você está fazendo uma arte, você é um artista. Mas você pode sair do anonimato sozinho. Você não precisa de uma grande gravadora, você não precisa de um grande produtor. Óbvio, isso vai te ajudar a alavancar. Mas da sua casa hoje tem... o estúdio que o Coringa montou. Né? Você consegue ter o seu home programa studio. Ao vivo, né? Exatamente. Você consegue ter o seu home studio, gravar com uma qualidade... intermediária, e você não precisa de uma produtora para lançar o seu álbum ou as suas músicas. Você pode ir lá no próprio Spotify e lançar você mesmo. Né? O exemplo disso, cara, é o próprio YouTube, né? Isso. Quanta gente não estourou por causa da pandemia
o YouTube que deu uma super alavancada, né? Exatamente. Músicos, artistas, aí pessoas que estavam ali, pô, a pessoa tava em casa, então na pandemia vou fazer alguma coisa e muitas pessoas alavancaram, né? E é muito louco, porque se você parar pra pensar, as pessoas acabaram construindo a sua própria emissora dentro da sua própria casa. Você já parou pra pensar nisso? Porque tem uma galera que tem uma programação, e nessa programação você tem as propagandas que o próprio YouTube coloca, né, de monetização e tal. Então, assim, eu paro pra pensar, às vezes eu falo, a galera hoje, cada um tá tendo basicamente a sua emissora. Eu sou minha própria emissora, se eu quiser. O acesso facilitou muito, louco, né? Pra gente, né, na nossa época, pra gente pegar uma cifra. Nossa. Ou algum colega ia lá e ensinava, né? Passava ali. Tinha as revistinhas. Ou você ia na banca pegar a revista, né? Mas assim, e a música era... Se você não tinha o CD, tinha que esperar pra tocar na rádio. Aí gravava, né? Com a fita. Dava uma gravação ali. E depois ficava ali, repetindo tocando. Pra tocar, pra ver. E às vezes entrava uma propaganda no meio e atrapalhava, né? Você tava lá tirando a música e entrava propaganda, né? Era difícil pra caramba pra gente, assim. Aí depois, eu não lembro quando eu comecei a tocar violão, que foi 2003, que nós nos conhecemos daí nessa época, já existia o Cifra Club. Eu tinha conseguido entrar direto nele, né? Aí que eu comecei a ver algumas coisas. Então eu não sei quando de fato começou o Cifra Club, mas mesmo assim ele era limitado. Você não encontrava a variedade de músicas que você encontra hoje. Ele era bem limitadão, assim, era mais simples, tudo. Depois foi crescendo. E era difícil, porque igual você falou, a gente não tava na internet conectado 24 horas igual hoje. Então, às vezes, eu tenho que esperar até meia-noite pra eu, ver a cifra dessa música, cara. Imprimir. Ou então, lembra, era frustrante isso. Tipo, às vezes a gente tava no churrasco, ou tava com a galera tocando em algum lugar. Você sabe tocar aquela música? Cara, sempre fui péssimo nisso. Não sei. Depois eu vejo a cifra. Hoje não, você sabe tocar aquela música? Não, mas peraí, rapidinho aqui, blá, blá, blá. Isso. Pá, pronto, exato, já era. Não, sempre fui péssimo nisso, pra decorar assim, né? Tanto é que churrasco, eu pegar e tocar violão não é muito a minha praia. Falando nisso, e os luais do Bruninho? Cara, você lembra? Eram lendários isso. Eu falo assim, o Bruninho, ele fazia esses eventos lá, né? Ele sempre fez muita coisa, né? Ele foi um cara que inventava ali vários eventos. E o Luau foi uma ideia que foi muito pra frente. Porque ele fez, acho que o quê? Uns 3, 4? Fez vários luais, acho que foram uns 3, 4. Foi uns 3, 4, cara. E a gente... Eu tava sempre lá no meio tocando, também, né? Você também tocou lá. Pedrão, Netão, o Gutão. Pedrão. Eu lembro uma vez que eu fui tocar, cara, ele ligou uma luz, sei lá de onde que ele tirou aquela luz. Cara, pá! No rosto, assim, velho. Caraca, bicho. Aí eu chutava a luz, puf, ela apagava. Aí ia lá o Bruninho, ela acendia, ela chutava, apagava. Fumaça do lado. E depois ele jogava fumaça, verdade, cara. Ele fazia todo um efeito, né, cara? Ele fazia ali. E era legal, porque era ali na casa dos pais dele, depois tinha o Comes e Bebes ali, né? Mas o pessoal realmente ia pra assistir. Aí quando todo mundo meio que chapava, aí a gente invadia a sauna que tinha na casa dele. Lembra? Ficava na sauna, aí virava várzea. E tinha lá, cara, exatamente. Mas assim, foi uma época muito legal, né? Foi. E era assim, eu lembro que eu tinha uma caixa, tipo, multiuso. Então ela tinha 3 entradas, então ligava guitarra, baixo, voz, tudo na caixa. Eu lembro disso, e se vira. Eu tenho essa caixa. A minha era grande também, ela tinha várias entradas. Eu tenho até hoje, cara. Mesmo, cara? Essa caixa eu tenho até hoje. Você permaneceu nesse estilo de caixa ou você é dos valvulados? Não, cara, pra falar a verdade, eu abandonei praticamente. Porque quem é guitarrista caixas. Tem essa questão, não, eu prefiro o valvulado, porque é mais raiz e o som é mais não sei o que lá, blá blá blá. Como é que você é nesse ponto aí, Arthur? Olha, tem isso daí mesmo, tá? Eu não vou negar, não, tá? É claro que assim, o som, digamos, analógico, antigo, raiz, cara, nada substitui isso. Porque assim, hoje o que a gente escuta de rock das antigas foi tudo isso daí, cara. Sim. Né? Tanto você pega o CD do Pink Floyd, foi uma revolução que eles conseguiram fazer com certeza. Entendeu? Então você pega, que nem, né? Você sabe como eu gosto muito de Guns, né? Sim. Foi a minha influência aí maior aí pra guitarra, né? Então, hoje eu escuto
Você fala, pô, isso aqui é um timbre Marshall, cara. É um timbre Marshall e eu sei que é... Pô, não, mas tem o Steve Ray Vaughan. Puta, já é mais bluseira e tal. Então o Steve Ray Vaughan é uma Strato, uma guitarra Stratocaster com uns amplos Fender. Ou também, às vezes, um Marshall ali também fazendo. Então, assim, poxa, hoje como é que funciona, cara? Hoje tem as modulações, né? Sim. As pedaleiras que estão saindo hoje, assim, elas simulam pré-amplificador, né? Porque o amplificador, como é que ele é constituído? Tem os falantes, né? E bati aqui, viu, Coringa? Desculpa aí. Tem o falante. Ele vai descontar depois. Se quebrar, você desconta lá. O cara chega quebrando. Quebra tudo. Tá tudo novo. Pá, tipo o Chorão quando quebrou os microfones lá do estúdio do Rick Bonadio. Pô, mas o Chorão tinha dinheiro, né? Ou não, né? Eu não sei. Então, os amplificadores, eles têm os falantes, né? E aí tem o pré que a gente fala, que é o pré-amplificador. Sim. Então, como é que funcionava, né? Você tem o falante, que é o que vai empurrar, e a potência dele. Só que se você ligar direto, não fica uma equalização legal. Sim. Então tem o pré, e esse pré que tinha as válvulas, tem as válvulas, né? E essa válvula, ela dava aquele som rachado, aquele timbre, dependendo de como você queria, né? Como os artistas queriam, deixava um pouco mais pesado, um pouco mais leve, né? E hoje o que acontece, cara, as pedaleiras, elas já vinham já trazendo isso, né? Então você simula Cara, isso eu tô falando de pedaleira, aquela Zoom 505, por exemplo, faz isso. É uma pedaleira super antiga, mas ela já simulava... Ela já simulava um pré-ampli. Eu tinha uma. Eu acho que você tinha mesmo. A minha era aquela... Não, a sua não era prata, né? Não era, a minha não era prata, não era 500. Acho que era 502, 503, que ela vinha com os dois... Ela vinha com o equalizador. Isso, em cima. Aí ela tinha os dois pedalzinhos, né? Que você ligava a distorção e tal, isso, quando você queria. Desce, né? Programava você passava lá nos efeitos e tal. Aí um era pra distorção. E ela tinha o wauazinho. Um pedalzinho isso, um pedal de expressão ali, né? Isso, do lado. Fazer. Ela era simplesinha. Exatamente. Então, assim, as pedaleiras já nessa época, tô falando a Zoom 505, anos 2000 aí, cara. Então ela já tinha é claro, muito simples, mas simulavam, né? Hoje, você pega aí pedaleiras bem, né? Tô falando a que eu tenho, por exemplo, uma Line 6, né? Eu tenho a Boss também. O Pedrão tem uma Line 6 acima da minha. Cara, você simula pré-amplificador e hoje, além do pré-ampli que você simula, tem o Impulse Response. O Impulse Response, ele simula os falantes. Entendi. Então, por exemplo, aquela história do falante Celestion, tal, que é o top. Ele simula isso. Então, assim, você simulando tudo isso, eu posso chegar para tocar num evento, sei lá, no ginástico, por exemplo. Eu levo a minha pedaleira e eu ligo na mesa de som, ele vai simular uma caixa da Fender. Não precisa. Então, assim, Arthur, o que você prefere? Olha... Em termos de trabalho, é muito mais fácil você levar uma pedaleira e a guitarra só. Uma caixona. Você ficar levando a caixa. E a caixa, principalmente quando é valvulada, ela é bem pesada. É 15 quilos aí, né? E, pô, enche o saco, né? Você ficar levando pra lá e pra cá. Mas, assim, questão de timbre, de som, cara, imperceptível. Você ouvindo no geral, tá? Como que você vai perceber se é simulado ou não? Cara, você tem que estar com um fone de ouvido num lugar. Aí é muito refinado. Não, vai ter uma multidão de 1 milhão, que vai estar ali. Ai, nossa, olha só, porque é simulado, porque tem um chiadinho. E, cara, eu tô falando assim de pessoas famosas que fazem isso, tá? Que o cara leva a pedaleira e liga ali na mesa. É a praticidade, né, cara? Músicos que tocam com Preta Gil, com o Falcão, né? A Juliana toca com o Falcão lá, cara, ela tem da Boss ali. Ah, verdade, a Juvieira, né? Juvieira. Cara, ela tem ali, ligou ali. Essa menina é foda, tranquila, ela toca muito, né? Toca pra caralho. Tem, como é que fala? Ela é expressiva e ela tem uma presença assim, de palco também, né? Uma energia que, louca. Ela tocou com vários artistas. Tocou. Hoje ela toca mais que o Falcão, né? Isso, ela faz bastante gig com o Falcão. Mas ela tem um trabalho muito bom com a Manu Arraes. Manu Arraes não. Malu Arraes é a sua esposa. É minha esposa, Manu Arraes é minha esposa. Caramba. Manu Gavassi? Gavassi, isso. Que é só mulher. Sim. A Manu Gavassi. Então, ela leva a pedaleira dela, acho que ela tem acho que ela é patrocinada pela Boss, ou eu tô enganado, tá?
mas ela leva a voz dela. Agora, por exemplo, o Matheus Assato. Não, cara, o Matheus Assato é um guitarrista dos pedais. E tudo bem. Nossa, tinha uma galera, tipo, essa sala aqui era só o que o cara tinha de pedal no palco, né? Exatamente. Era pedal que você não sabia mais pra onde... E, cara, se você for pegar os antigos, assim, os caras eram 3 pedais, 4 no máximo. Exatamente. Né, o Steve Ray Vaughan, acho que teve uma época, os caras mandaram uma foto do pedalboard do cara. Era um Fuzz, um Tube Screaming, o verdinho lá, o T808, acho que ele tinha, não sei, tá, pô, me falha a memória. Então o cara tinha um tube lá pra dar o drive, aí ele empurrava com o fuzz, ou o contrário, e aí tinha um delayzinho pra dar uma profundidade no som, né? Você chegou a se aventurar montando pedal tipo Binho ou não? Não, cara, eu quis uma vez comprar um pedal dele. Porque o Binho, ele começou vendendo latinha de sardinha. Ele pedia pra gente, tem latinha de sardinha sobrando aí lá na sua casa e tal. Pá. Cara, meu, ele é fora de série, né? O Binho é fora o cara, né? Ele precisa vir pro Brasil pra vir aqui, pra gente trocar uma ideia. Pra trocar, cara. Porque ele, assim, além de bom músico, de bom gosto, toca muito bem guitarra e violão. Binho é monstro. Mas, assim... Além disso, né, nessa parte aí dele instrumental de botar a mão, de fazer, e eu acredito que era uma meio que necessidade dele, né, que não sei se ele não tinha dinheiro, mas ele pegou e ele fez Senai e começou a fazer, cara. Eu lembro que acho que ele tava arrecadando fundos pra terminar os negócios de aviação dele, os cursos. Aí ele começou essas coisas. Não lembro, ele começou e deu super certo, aí depois ele, né, foi seguir a carreira de aviação, depois ele voltou a fazer de novo os pedais. Antes de ele ir pro Canadá, ele tava, vendendo pro Brasil inteiro. Isso, ele tava bem, vendendo né? pro Brasil inteiro. Ele tava pintando guitarra, fazendo algumas coisas. Isso, o violão levava só pra ele. Pra ele, né? Tanto é que, né, depois que saiu, a gente apanha um pouco, né? Apanha. Porque vai levar pra quem, cara? O Binho era não, né? É o cara ainda pra isso. Espero que ele retorne aí pra salvar a nossa vida, pelo amor de Deus. Fabinho, quando você vê esse vídeo, volta pro Brasil. Muito louco isso. E agora, Arthur, me conta. Você sempre foi muito ligado à música. Você, né, eu te conheci através do violão, te conheci através do Léo, que tocava guitarra, tocava na sua banda, que tocava você tinha na banda. a Tio Rai. Era Copyright primeiro. Depois virou Tio Rai. Isso, conheci pelo Léo, que tocava. Eu conheci você, conheci o Guto, o Natan, toda essa rapaziada por intermédio do Léo. E, cara, desde sempre você foi muito ligado, assim como nós sempre fomos, tanto que a música nunca sai da sua vida. Você faz todo o trabalho que você faz, porém a música sempre tá ali, paralelamente envolvida com você. Por que física, no primeiro momento, assim? Vou fazer física? Então, cara, no meu segundo colegial eu tive um professor, o Emerson, que por ele ser um pouco mais novo, né? Então saiu um pouco daquela rítmica de professor físico antigo, então ele trouxe uma nova dinâmica. E o Emerson, ele é excelente, cara. Sim. Ele é um professor, assim, fora da curva mesmo, muito bom. E, cara, foi, né? Então eu peguei o gosto. Mas eu até queria fazer engenharia mecânica, né? Tanto é que, assim... Seus irmãos também fizeram engenharia. O meu irmão mais velho deles fez engenharia. O meu irmão mais velho fez. E eu tava meio que nessa linha também. E foi e tal. Aí, no terceiro colegial, eu tive outro professor, Marcelo Teixeira, cara. E aí foi que deu aquela... né? Aquela faísca. Que, tipo assim, ele começou com a parte de astronomia. Então ele ele tinha telescópio. Astronomia é massa pra caramba. Ele tinha telescópio, ele tinha os 2 lá e tal. Então ele começou isso aí. Então assim, aí eu comecei a me envolver bastante. Mas eu assim, queria engenharia mecânica. Então terminou o colegial, eu prestei vestibular e tal, pra engenharia, não passei. Né, e fui fazer cursinho. Aí no cursinho eu falei, cara, não, eu vou fazer física mesmo. Né? Porque acho que uma coisa ali que no momento eu entendi. Sim. Eu entendia naquele momento que era o que eu queria. Que você queria fazer. Né? Poxa, a gente tem 18 anos também, 18, 19 anos, né? As coisas vão mudando. Que é isso, tem né? as crises depois também. Tal. Então eu falei, não, vou fazer física. Né? Então foi aí que eu fiz o cursinho inteiro, só que eu já fiz focado para prestar física, né? E aí no final de 2007 eu prestei o vestibular e entrei na turma de 2008. Eu passei na UFSCar e na Unesp Rio Claro.
né? E aí eu preferi fazer Rio Sim, Claro tá em mesmo. casa, do lado da sua Tá casa. do lado onde inclusive. meus pais moravam ali praticamente, né? Então, pra mim, eu ia de bicicleta, era super fácil, né? Então eu resolvi fazer o Unesp Rio Claro, né? E aí foi aí que começou a minha jornada na física, né? Entendi. E tudo mais, e foi indo. E dentro do curso que você teve essa ideia de fazer essa pesquisa de música e no ensino, quer dizer, música no ensino da física, como é que foi essa fagulha? esse estágio, né? Não tem muito o que falar, porque a música sempre fez parte Sim. da sua vida. Então é óbvio que em algum momento ela vai ter um paralelo com o que você está fazendo. Mas em qual momento ali dentro? Foi algum professor que de repente deu esse estalo ou você mesmo que, Né, foi viu alguma coisa e, isso aqui é ligado à música e tal. Como é que foi esse start para essa pesquisa? Cara, foi um professor, né, que no fim ele foi meu orientador na época. E eu acho que só eu que não via isso, né? Não fiz o link, assim. Foi muito engraçado. Porque às vezes a gente tá ali envolvido e não olha, né? E então o que aconteceu? Tava chegando a época do TCC, Nossa, né? inferno isso. Né, tal. Vamos pensar no assunto e tudo mais. É quase você prestar um vestibular, né? O que você vai fazer, né? TCC tem um caminho ali. E eu participava de um projeto lá da Unesp, né? Eu comecei física e chegou na metade do terceiro ano e tal. Eu falei, cara, acho que física ali pra mim, acho que vai mais pra licenciatura. Não quero muito bacharel, não. Tanto é que eu sou licenciado, não sou Sim. bacharelado. Então eu fui pra parte de licenciatura. Então aí eu tive mais matérias voltadas pra educação. Sim. E nesse meio tempo, eu conheci o professor Eugênio, né? O professor Eugênio, ele, não sei como é hoje, mas ele fazia parte do projeto PIBID. O PIBID, que foi em várias escolas estaduais, né? Isso, exatamente. O PIBID é um projeto super grande. Né? Aí, Ainda estadual. existe o PIBID? Não O sei, PIBID, será? não sei dizer, tá? Porque teve muita galera que fez parte do PIBID. Pode ser que tenha deu mudado de aula. nome, enfim, né? Teve transição de governos aí, pode ser que mudou de Isso. nome, não sei se cancelou verba, mas enfim. É. Mas era um E projeto... é um projeto que tá se não E tiver, eu tá acho que necessitando hoje no É estado. nacional, ou eu não me lembro Eu se era não nacional. lembro, Estadual, porque eu que era. lembro que ele era aplicado nas escolas estaduais. Estaduais, exatamente. Isso. E como é que funcionava? Ele tinha uma linha de trabalho de ensino de física, claro, nas escolas. Mas, cara, a gente tinha que ensinar física para aluno de segunda série. Para aluno de sexta série. Não era aluno de colegial. Então a gente ia no Monsenhor Martins, onde a gente mais trabalhava ali com as crianças. Legal, você pegou lá no Monsenhor, Monsenhor, escola boa. escola boa. Só que o Monsenhor é do município. Do município, O Monsenhor exatamente. é municipal. E depois a gente, aí fora o Monsenhor Martins, a gente ia no Marciano Marciano. ou no Bahia, né? Então tinha essas duas aí. Só que aí já era mais nível colegial. Sim, Bahia né? já é mais... Isso. Acho que o Marciano era nível fundamental 2, se eu não me engano. Mas o Bahia acho que já é colegial. O Bahia já era colegial. E o desafio dele era isso, cara. Ele colocava a gente lá pra desenvolver física, principalmente com as crianças. Ele focava muito, cara, com crianças. Mas por quê? Por que física tem que ser só pra colegial ou fundamental 2? Cara, a física tá presente no nosso dia a dia. Total. Né? Total. Total. Então foi isso. Bom, entrei no projeto e falei, beleza, vou participar aí Fiz lá o processo, tal, ok, fui chamado, ele colocou na equipe dele e fomos trabalhando. E nesse meio tempo, então, que eu tava chegando aí para escolher o tema do TCC, eu tava fazendo parte lá do PIBID e como eu te falei, a gente trabalhava com material de baixo custo para ensinar física, né? Então tinha várias coisas legais. Aí ele falou assim, Arthur, o que você vai fazer no teu TCC? Né? E eu já querendo... Viajando, né? Viajei total. Vou fazer uma nova teoria aqui, vou descobrir Quase um planeta isso. novo, Quase uma isso. fórmula Eu falei pra ele, nova. não, Eugênio, porque, veja bem, tem a história da física, então eu queria pegar uma coisa de história. Ele olhou pra mim e falou, cara, para. E você não é músico? E eu tava começando com a minha banda. Na verdade, eu já tava com a minha banda, com a Electrons Livres já. Tava meio que engatilhado. Ainda ali. tem, né? Você ainda toca Ainda com a tem, Eletro. sim. Estamos juntos aí desde... Já faz 11 anos já que estamos juntos. Pessoal. E então assim, ele sabia, né, que eu tocava. Mas pô, você não é músico? Ele olhou assim pra mim, a gente tava na escola, não lembro qual, se era o Marciano ou se era o Monsenhor.
Ele olhou assim e falou, cara, o que você acha que tem aí de atividade musical nas escolas? Aí eu falei assim, porra, eu olhei pro lado, olhei... Cara, nada. Falei pra ele, pô, não tem nada. Né? Ele falou assim, então, Vamos aplicar isso daí. o que você acha de você partir nessa? Aham. Ah, então vamos. Então foi quando eu peguei o assunto, né? Tipo, não, então vamos trabalhar física e música, né? Que é um assunto já particular Sim. meu, a música. E vamos trabalhar esses ensinos. Como é que é na escola? Como é que funciona? Tem atividade musical nas escolas? Não, Hoje eu não muito sei pouco, como é que é, muito porque eu pouco. não sei se é obrigatório. Não. Mas eu tô falando de 10 Tem anos a lei, atrás, mas cara. nunca foi obrigatório. Exatamente, tô Tem falando a de lei, 10 só. anos atrás, assim. Aham. Né? Então, assim, o que tinha? E eu lembro que... Então, partiu disso. Partiu dele, essa ideia. E aí eu falei, poxa, legal. Vamos aí, né? E foi super difícil, porque não tinha muita literatura nesse sentido. Não tem, cara. Não tem. Até porque é difícil, igual você colocou no começo, é difícil as pessoas conseguirem fazer um Link com isso daí. de matérias com... É tudo linkado. É igual eu falo. É uma coisa assim, é difícil pra galera enxergar O o todo, né? amplo. E isso eu tô falando de professores. Isso. Que muitas vezes é difícil você enxergar o amplo. Então, e é tudo linkado, cara. A história tá linkado com física, que tá linkado com matemática, que tá linkado com português, que tá linkado com música, que tá linkado com outra coisa. Tudo é interligado, cara. Tudo faz parte. Tudo de um faz ensino, parte, né? né? E hoje eu sinto que é muito aqui aquela visão matemática. Pá, é isso. Separa por caixinha, né? Exato. É a caixa da matemática, a caixa da física. Exatamente. Aí não consegue entender que matemática e física é tudo junto, química também, Exatamente. saiu tudo do mesmo da filosofia, enfim, É uma foi coisa ramificando. tão fechada que eu já vi professor reclamando, professor de matemática, reclamando de professor de arte, porque quando entrou na sala, o professor de arte estava trabalhando forma geométrica e forma geométrica... Não, desculpa, é inverso. O professor professor de arte ficou bravo com o de matemática porque ele estava trabalhando formas geométricas e isso é um conteúdo de arte. É tudo junto, né? Acho que tem que agregar os dois, não separar, né? Não Né? tem Eu essa... já vi absurdos como esse, cara. Então, assim, você vê como você tá totalmente fechado numa caixinha. Isso não faz bem pra educação. Não faz porque você acaba não tendo a visão Não do faz todo, né? bem. Não faz, você não tem Não do tem a visão do todo. todo. E você vem matando o aluno. Isso. Porque você vem de uma metodologia totalmente ultrapassada. E isso mata o aluno de uma forma... Eu vou te dar um exemplo. Um filho de uma... Né, da minha diretora, inclusive. Ele se descobriu e muito. Porque ele sempre teve dificuldade em português. Em redação, principalmente. Né? E aí ele pegou um professor de filosofia no colégio que tinha um trabalho paralelo, que ele, né, fazia um projeto paralelo de música. E aí ele foi participar disso. Então a partir dali ele começou a escrever música, etc e tal. E hoje o moleque assim se Desenrolou, né? desenrolou. Às vezes era aquilo que precisava, Desenrolou, né? cara. Tipo, ele começou a se expressar através dos textos, se expressar através da música, melhorou, obviamente, essa dificuldade muito grande que ele tinha na língua portuguesa. Então, essas coisas, assim, as pessoas não enxergam como uma coisa tá super interligada na outra. E é assim, foi super legal o trabalho desenvolvido no meu TCC, porque uma das pautas ali é a avaliação do material escolar. Uhum. Então, primeiro a gente tem que, né, no TCC, tudo, a primeira tem fase é essa coleta parte de dados, chata, né? Isso. Coleta de dados e análise dos dados. Então, assim, ali, então, as escolas que eu trabalhei mais, no caso, foi o Marciano, né? E o Marciano não era integral, ele ia virar integral, né? Então, não era integral. E o Bahia, né? Sim. E então eu peguei, qual que é o livro didático? Passa aqui. Aí o pessoal passou pra Pior mim. coisa que tem é Cara, eu livro peguei o livro didático. didático ali. Cara, não tem nada. Nada. E assim, o que tinha lá era, por exemplo,
O próprio, né, essa é uma das críticas que eu faço no TCC. Você pega uma... Imagine você... Pô, imagine. Como assim imagine, cara? Você tá na sala de aula, o aluno tá olhando pro teto lá, não tá nem prestando atenção, tá esperando a hora acabar pra ir pro intervalo, ou pra, sei lá, mexer no celular, porque, né, agora tudo... Aí o cara fala assim, imagina você pegando uma régua, você põe na mesa, faz um barulho assim, ela vai vibrando, isso é uma vibração, é onda. Imagina você soltando num pote de água. Mas fica bola. no livro, né? Fica no livro. Ele não vê. Não é visual, ele não tátil. vê, ele não coloca a mão não põe dele. A mão, não é tátil. Eu falo isso, cara. O que Exatamente. falta. Eu falo. E isso é a filosofia que eu coloco dentro da minha sala de aula. E até mesmo nas aulas particulares. Quanto mais objetivo você for, melhor. E eu sempre coloco menos palavras e mais ação. Eles têm que colocar a mão na massa. Tem, com certeza. Se eles não colocarem a mão na massa... talvez não fixe, né? Não sei. Entendeu? Acho que... Por exemplo, no primeiro campo da imaginação ano... por exemplo, no primeiro ano lá, né, da escola, que eu tô trabalhando Tarsila com eles, a gente chegou nos momentos dos quadros. Eu não mostro o quadro para eles. Eu faço a releitura de todos os quadros. Eles fazem. E aí, quando você chega e projeta... Esse é o quadro da Cuca. Esse é o quadro do ovo. Esse é o quadro não sei o que lá. Mas por quê? Porque eles produziram antes. Então, aí quando ele vê o quadro original, esse é tal. Aquele é tal. Né? Entendeu? E isso que a gente tem que fazer. Principalmente criança. Igual eu falo, principalmente a faixa etária que eu trabalho. Qualquer coisa que você tá trabalhando, eles têm que entrar na história. Se eles não entram na história, isso não vai fazer sentido pra eles. É superficial, né? É igual chegar e falar, bom, Beethoven viveu na época de 1700 e tal, blá blá blá, e era assim e tal. Eles vão ficar olhando pra minha cara e tipo... E daí? É diferente de eu ir lá... Eu não falo nada, Tony. Minha aula é mega silenciosa. Então, desenha tal, aí você faz dentro da casa, aí você desenha um castelo no fundo tal... Aí, em vez de você fazer luz, você faz vela, tal, eles ficam olhando assim. Aí você fala, o que vocês estão vendo no desenho? Isso, aquilo, pá. Aí eles entram, aí eles começam a entender a história. Né? E eles vão fazendo junto, aí eles vão entrando na história. O ano passado teve até um fato engraçado, isso, que eu tava trabalhando no Picasso e tal. E aí eu desenhei uma menina, e eu não lembro o contexto que eu desenhei lá na menina. Aí uma menina virou assim, é uma Picasso. Com certeza. Entendeu? Porque era a fase rosa, onde ele conhece a bailarina, e aí os quadros deles, ele passa da fase azul pra fase rosa, certo. E tal, e tipo, pra eles não é a Picasso. É igual quando eu trabalho Tom Jobim com eles, todos os anos, cara, todas as salas que eu trabalhei de Tom Jobim, é impressionante como chega um momento que você fala de Garota de Ipanema, tal, todos eles entram na viagem de que o Tom Jobim foi casado e teve um romance com a Garota de Ipanema. É muito louco isso, porque eles entram na história. Né? Então é igual eu falo, mão na massa, cara. Não adianta, educação tem que ser mão na massa. Se você tá falando de propagação sonora, você tem que fazer eles produzirem uma propagação sonora. Exato. Exatamente. Entendeu? Se você tá falando de acústica, é que infelizmente a gente não tem no Brasil uma escola que, por exemplo, tem marcenaria pra gente colocar umas coisas. Pra fazer. Mas aí dá pra você fazer um tampo de violão, como é que funciona isso e tal. Cara, mas é uma coisa bem simples, né? A gente usava, por exemplo, copo plástico. Sim. Né? Fala aqui na frente do copo plástico, né? Não, agora se eu falar isso aqui é um copinho pequeno, mas agora, não, exato. Pega um balde aí, vamos... Então assim, e o desafio era esse, sabe? Era primeiro ver o que tinha de... Tanto é que a única observação musical que eu vi na escola foi no Marciano, e era no intervalo, porque tocava música. Sim. Eles tinham uma rádio, meio que uma rádio, assim. Era o único momento que tinha música. Fala assim, sabe, que tem. O resto era sala de aula, tradicional. Sim, mas tem um ditado, você que tá me assistindo agora, que ele é totalmente errôneo e que as pessoas reproduzem muito. Que as pessoas falam que a vida imita a arte.
Enquanto, na verdade, é o contrário. É. A arte imita a vida. Exato. Quando você entende que esse ditado popular que todo mundo fala, ele é errado, sua mente faz um boom. Entendeu? Porque, por exemplo, vamos entrar num contexto de história. Se a gente entrar na época da ditadura, quantas músicas você tem para trabalhar em sala de aula que retratam a ditadura? Com certeza. Entendeu? Por que você não leva isso? Exatamente. Entendeu? Porque, é igual eu falo, as pessoas ficam presas muitas vezes a uma coisa tão banal, mas elas não enxergam todo o contexto, cara. E educação é contexto, educação ela é ampla. Mas mas acaba sendo um pouco um assunto, né, meio polêmico, porque sempre músico foi aquela coisa boêmia, né? Isso a gente precisa mudar, né? Também. Roqueiro é isso drogado, louco e tal. Então, isso nós precisamos mudar. É uma profissão como qualquer outra. Exatamente. Mas nós temos que mudar. Tanto que, cara, eu detesto, tá? Quem tá em casa agora, não me fala isso porque me dá uma gastura. Eu detesto quando alguém chega e fala assim: nossa, você tem o dom pra isso. Não, a gente trabalhou pra chegar a isso. Trabalhou com certeza. Entendeu? Com certeza. Uma vez eu toquei, uma pessoa chegou pra mim e falou assim: eu daria a minha vida pra tocar violão assim como você toca. Eu falei: pois é, eu dei a minha. Eu tô dando a minha pra isso. Exatamente. Entendeu? Não é algo que nasceu comigo. Com certeza. Até porque, né, a nossa amizade começou disso daí, né? Exatamente. Música. Tocando muito. A gente ia lá na pracinha da Bela Vista, ficava tarde tocando violão, tipo à toa. Só isso. Eu, você, às vezes e o Léo. Tal, a gente pegava o violão ali, tocava. Na frente da casa do Dogão, né? Na pracinha ali, exatamente. Na frente da praça do Dogão. E o Dogão, cara? Faz muito tempo que eu não vejo o Dogão. Cara, às vezes eu vejo ele no Instagram, né? Tal, converso com ele. Nossa, faz anos. Mas assim, pessoalmente mesmo, faz tempo que eu não vejo ele. Teve um caso, férias de janeiro, esse rapaz aqui, que tá na minha frente, 16 anos nas costas. 16 anos. Menor esse idade. cara tinha. Ele fala que nunca comeu churros na vida dele. Eu não tinha 16 anos, Coringa. O cara fala que nunca comeu um churros. Não tinha mesmo. Na vida dele. Férias de janeiro. Nossa. Ele fala, nunca comeu churros. Não sei o que é. Mirk. Nunca comi churros. Não, Dogão, porque... vamos então amanhã comer churros. Vamos. Foi eu, você e o Dogão. Foi. Saímos da Bela Vista, cara. A gente foi comer na frente do Correio. Que tem até hoje. Tem até hoje lá. Tem na Avenida 2 ali, tem até hoje. Cara, quase 40 minutos de caminhada. Putz, né? Uns 20 rolê, minutos. Né? Esse aqui... Fora que era descida e subida. Descida e subida. Cara, caminhamos ali uma meia hora, chegamos lá, comemos 2 churros cada um. Cada um. Pá. Esse aqui vira e fala, vamos tomar uma garrafa? Vamos tomar uma caldo de cana. Mas como assim caldo de cana? Não, tem um lugar, eu falei assim, tem um lugar que faz milho, de não sei o que onde lá. Que é? Só vamos andando. Velho, ele levou a gente andando, velho. Não, até a 14. Era ali do lado do Churunga. Na frente do Churunga. Isso, tinha Foi mais 40 minutos de caminhada. Chegamos lá, tomamos uma garapona. Pá, pega a garapa. Copão. Toma uma garapa. Gelada. Vamos voltar. Aí você tá Não, aí foi... Pra você que não conhece Rio Claro, nós saímos do setor leste da cidade, na ponta... Aí, Coringa, quantos quilômetros dá? Do Churunga até o Bela Vista. Na ponta leste da cidade e chegamos na ponta oeste da cidade. É 1 hora e pouco de caminhada. Vamos voltar? Vamos, é hora de voltar. Coringa do céu. Não conseguia voltar, no meio do caminho, cara, começou a dar uma dor de cabeça na gente. Deu excesso de açúcar. Câncer, excesso de açúcar. A gente chapou de açúcar. A gente ficou mole, cara. Ficou mole, não conseguia. Chegamos ali no DAI, na Avenida 8, no locadora, não tava mais aguentando andar. A gente parou na Nil, pedimos água até, que a gente não tava aguentando, né? A gente foi lá no locador e falou, moço, tem água aí pra gente e tal. Foi. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu apaguei, cara. Cheguei na cama. Era muito açúcar, né? Na verdade, a gente gastou na caminhada, né? Gastamos na caminhada. Mas a gente fizemos mais de uma vez depois, né?
Acho que depois fizemos mais uma. Fizemos mais uma, aí a gente já tava preparado. Já. Foi, aí a gente já foi preparado. Fomos de bicicleta também, isso, aí a gente foi de bike. Foi de bike, tava um pouco mais preparado. Mas a primeira vez... a primeira vez foi essa. Caraca, bicho, falei, nossa, mano, mas que ideia, velho. Por que a gente teve que tomar a garapa, mano? Era só não, fui eu que dei essa ideia, né? Não sei. Era só o churros, Era só o churros, cara. Nada mais do que isso. Era só a história do churros. Isso é muito louco. Como a gente era retardado, né, cara? É uma coisa ali, né? Fase boa, né? Uma fase muito boa. E, enfim, voltando, a gente fugiu totalmente do tema. Voltando um pouco pra educação. Qual que foi algum experimento? Você chegou a fazer algum experimento com os alunos, assim, físico e música, pra eles visualizarem alguma coisa, assim, ou não? Cara, no TCC, não. Uhum. No TCC foi mais a avaliação ali e algumas propostas, né? Mas dentro do PIBID, porque eu fazia junto, né? Uhum. Só que uma parte foi pro TCC e outra parte foi pro PIBID. Entendi. O TCC foi mais uma avaliação ali do material e né, dar algumas ideias também, deixar ali propostas, né? Porque, assim, a minha vontade no TCC... era de ter pego um violão ali e destrinchado toda uma física ali no violão. Por exemplo, que é um instrumento legal, hein, que é um instrumento que eu trago. Então é acústica, onda, né, vibração, frequência, tal, tensão, né? Então tudo isso. Mas, cara, a gente não tem tempo hábil. Foi o que meu orientador falou, Arthur, ou você faz uma coisa ou você faz outra. Eu acho que se você for para a área da física no violão, assim, por exemplo, destrinchar todo o fenômeno que está acontecendo ali, vai ficar muito comprido e você não vai conseguir abordar tudo. Porque aí entra muita equação, aí vai mais para a parte matemática, teórica. Por isso que eu falei, uma atividade muito massa de fazer seria fazer eles construírem um violão. Então. Só que aí você precisa de muito recurso. Muito recurso. Mas seria legal, mesmo que meio capenguinha, seria muito legal, porque eles entendem muita coisa ali de física, ideia, matemática, muita coisa ali, né? E, pô, eu acredito que ia ser o máximo pra galera. Tipo, montar um violão. O que você fez na escola? Pô, a gente tá montando um violão, velho. Exatamente. Então, no TCC foi essa parte mais análise de material didático, né? E já no PIBID, não. No PIBID a gente fez ali. Então, nós fizemos ali uns copinhos, colocava uma cordinha ali, né? E apertava, dava uma tensionada na cordinha e era um berimbau, assim, uma ideia de berimbau, tá? Então fazia, mas por que a gente aumenta aqui a tensão da corda, estica mais? Por que fica, né, a frequência sobe, a frequência desce? O que vocês percebem? E era muito sensitivo, era muito... O que você percebe? Entendi. Tanto é que quando eu comecei, quando eu apresentei o TCC, e em algumas aulas eu apresentava, tinha 2 instrumentos que eu apresentava. Um chama, que é, sei lá, é uns instrumentos que eu achei na internet, são muito loucos. Muito diferentes, assim. É o Hang Dundru, chama. Ele parece um piano, assim, depois eu mostro pra você. E o cara tem 2 baquetas na mão, ele vai tocando. Nunca vi, cara. E parece uma harpa. A ideia. Depois tem outro que parece um disco voador, assim, que é de metal. Esse eu já vi, esse eu já vi. Mas esse eu não sei também, mas já vi. Esse é mais difamado. Esse assim. eu já vi. Mas em 2013, cara, ninguém conhecia. Sim. Né? Então... E aí só que assim, o som que sai deles, né? Eu colocava pra tocar e não colocava a imagem, né? E aí, o que você acha? Você acha que esse instrumento é instrumento de sopro? O que dá a sensação? Pô, o hang drum dava a sensação que era algo de corda. Um instrumento de corda. Mas o disquinho voador lá, que eu esqueci ninguém o nome. Mata, cara, ninguém mata. Todo mundo achava sopro. Não achava que era de bater. De bater. Tal, né? Então, assim, a gente fazia algo nesse sentido, né? O da régua era legal, era super fácil de fazer, né? Uma régua ali você fazia. Então, você diminuindo o tamanho, né? Bom, mas por que você diminui o tamanho? Muda o som. Sim. Por que será? Então, você botava isso, o aluno desenvolvia. Dá pra você fazer música. Ficava doido, eles, né? Mesmo com isso, assim, dá pra você ir variando o som e com isso você ir compondo, fazendo música, improvisando alguma coisa ali em cima. Por que um tambor faz um barulho mais grave? Por que uma latinha faz mais agudo? Mais aguda. Então era bem nessa prática. Só que a gente desenvolvia material de baixo custo.
Porque a ideia era, futuramente, né? A gente desenvolvia todo esse material para um dia o professor chegar lá e ter um material desse para trabalhar na sala de aula. A nossa ideia do PIBID na época era isso. É desenvolver um material onde o professor vai chegar, professor de física ou qualquer outro professor. Pô, hoje eu vou desenvolver música com o pessoal. O que eu tenho de material aqui? Porque o professor não tem material. Não tem. Tem material? Não, a gente se vira com ou você leva, com o que dá. Ou você leva. Ou a gente... Criatividade, meu amigo. Ou você faz. Criatividade. Então, assim, coisas que era essa ideia. Então, pô, vamos desenvolver alguma coisa. Então foi desenvolvido na época, mas, né, o meu objetivo eu cumpri, né? Não sei se continuaram, provavelmente não. É difícil, né? Porque muitas vezes você tem que sair da caixinha e você tem que buscar um pouco de criatividade. Porque e com é isso fácil você pensar tem no complexo. Isso, e aí com isso você tem que ir buscando caminhos para não tornar aquilo apenas, eu vou colocar música por colocar música. Exato. Entendeu? Quando você coloca, isso aí professor de música que está se formando em licenciatura, quando você coloca a música por colocar a música, é onde eles falam, nossa, coisa chata. Nossa, não vai ninguém cantar? Nossa, ai, que música chata. Nossa, que coisa merda. Blá, blá, blá. Por quê? Porque você não criou um contexto para eles. A partir do momento que você cria um contexto, uma história, e eles entram na história, qualquer coisa que você coloca para eles, eles vão falar... Cara, ressonância. Legal. Exatamente. Ressonância, assunto... será que é verdade que se a mulher conseguiu o agudo lá, quebra o copo. Vamos fazer o desafio. Será que não é? Vamos fazer o desafio Ou por que aqui. Que é verdade? Não tem nada a ver. Então... Tem. Mas ressonância e tal. Aí você já entra na frequência, que a frequência já entra, por exemplo... num micro-ondas. Como é que funciona o micro-ondas? Trabalha com a frequência, aquece os alimentos. Exatamente. E você, então você vai linkando, né? Exato. E você tem que ir criando maneiras de tornar isso... Não é o ouvir pelo ouvir, mas é uma... Como é que eu posso falar? É fazer eles vivenciar. Um ano eu fiz, num quarto ano, um projeto de Tim Maia, cara, que foi sensacional. Então, por exemplo, na música O Caminho do Bem, nós produzimos um jogo de tabuleiro. Que era o Caminho do Bem. Caminho do Bem. E aí eles fizeram os dados, tal, chegou a aula que eles jogaram. Na música Chocolate eu pedi a cozinha, então eles fizeram um bolo de chocolate. Legal, pô. Colocaram a mão na massa. Qual outra? Lá no começo dele, no Sputnik e tal, eu peguei Lego, aí eles montaram uma espaçonave com Lego, né? Então assim, foi feita desafios naquela... Copacabana, esqueci. Caraca, como é que chama a música? Ele fala o nome de várias praias do Cariocas. Do Rio ali? Do Rio. Do Leme ao Pontal. Do Leme ao Pontal. Do Leme ao Pontal. Ele faz, separei em grupos e eu falei, eu quero ver... Aí coloquei tipo um caça-palavras não, uma cruzadinha. E falei, o grupo que descobrir quais são todas as praias que canta na música e completar a cruzada... Ganha. A molecada pirou, porque aí eles escutavam do tipo, qual que é que tá faltando? Pô, tá faltando. Aí tentava encaixar na cruzadinha, essa, tal, qual que tá faltando. Então, assim, foi um projeto muito massa que a gente fez. A semana inteira, eu fiz o desafio também em grupos, onde eles tinham que... fiz um caça-palavra, só que o nome da semana eles estavam em inglês. Pô, então, aí eu distribuí o dicionário português e inglês, falei, o grupo que... conseguir achar as palavras de segunda a domingo aqui no Caso Palavra vence. Entendeu? Então foi muito massa, assim, foi um projeto que, e aí que você percebe até onde o aluno vai, né? Até onde o aluno vai. Porque essa visão da gente achar que nós estamos na posição de ensinar e não temos o que aprender. Não, eu falo, a gente aprende todo dia. Eu aprendo todos os dias com ele. É impossível você achar que você é dono da verdade na educação. Exatamente. Educação não existe dono da verdade. Te dá o caminho, né? Te dá um caminho. Por exemplo, você teve o caminho para começar o violão, eu tive o caminho para começar o violão. Te dá um caminho. Mas aonde você chegou hoje, exatamente, né? Foi você ali que... Não que todos vão ser músicos, ou que todos vão fazer teatro, ou que todos vão ser isso, aquilo. Não, a gente não tá ali para isso. Nós estamos ali para... fazer parte da formação integral deles como um todo. Exato. Entendeu? Agora, você colocou um ponto que... as escolas não têm estrutura para música, não tem estrutura para isso. E faz falta, cara.
Faz muita falta. Eu falo isso pra gente encerrar aqui, que o nosso tempo tá acabando, porque, por exemplo, o PIBID ele é um projeto muito importante nas escolas. Por quê? Porque, primeiro, que ele é feito por estagiários. Então, assim, estagiários que estão na universidade, eles começam a ter uma outra visão para levar para a sala de aula e fugir daquilo que já está estagnado. Então, acho isso um fator muito importante, né? E o segundo, que eu vou falar da minha 13 anos na periferia, que eu faço parte do integral, né? Tanto no fundamental como também no integral. Integral onde eles têm música, teatro, artesanato, dança, etc e tal. E os que voltam, agora já tem alguns que estão adultos, né? Que já estão com 18, 19, 20 anos. É muito louco, porque os que voltam e falam assim, professor, acabei de sair da cadeia. Professor, acabei de ser preso. Professor, eu tô envolvido com o tráfico. Professor, não sei o que lá. Beleza. E os que chegam e falam assim, não, tô estudando. Pô, tô na guarda mirim. Pô, tô trabalhando. Tal. É muito impressionante como esses que são tão envolvidos de alguma forma com coisa errada, eles não fizeram parte do integral. Como muda, né? E os que chegam e falam, eu tô trabalhando, continuo estudando, são os que saíram do integral. Tiveram música, teatro, dança, artesanato. Então isso é muito louco. E é um fato, cara. É porque dá uma visão, né? Dá uma visão, pessoal. Então falta, escola falta essas atividades no contraturno ou de qualquer coisa pra estimular. Esporte, cara. Esporte também a gente acha que é valorizado, mas não é. Não é. Não. O futebol é valorizado. Né? O futebol é valorizado. O restante muito... É trabalhado, muito, né? Muito pouco. Ó, a Malu, sua esposa, mandou aí Tony Belato, que casou com a Malu, que não é Mader. Tony Belotto. Do Titãs. Não, ela escreveu Belato, não é Belotto. Faz mais sentido. Tony Belotto casou com a Malu, que não é Mader. Verdade. Tony Belotto foi casado tempo com a Malu Mader. Foi. Nossa, a Malu Mader foi musa de muita gente, né? Da minha geração. Nossa, achava ela maravilhosa, a Malu Mader. Deve ser ainda, que faz tempo que eu não apareceu mais. Faz tempo que eu não a vejo, né? Tipo, como se, nossa, brother, toma cerveja comigo, né? Pessoalmente, sim, né? Não, faz tempo que eu não vejo na TV mesmo. Faz tempo que eu não vejo TV. O Plinião, abração, Plinião. Plinião é meu aluno de Blumenau. Cara, abração, Plinião. Amanhã tem aula, inclusive, hein? Amanhã é dia de destrinchar Uma Valsa Dois Amores. Plinião, gente finíssima. Precisa vir pra cá também, hein, Plinião? Pega um voo aí e vem pra cá pra gente comentar das nossas presepadas em Curitiba. E a Simone, que mandou aqui, Arthur e Malu, pais do lindo Otávio. Orgulho em ter essa família linda em nossa escola. Entrevista Simone, show. Obrigado, Simone. Simone, vice-diretora. E o Otávio, já tá tocando alguma coisa? Cara, o Otávio, ele... é assim, ó. Falei pro Malu. Falei assim, ó, o sonho meu tem uma menina que toca bateria. Não, porque eu acho legal, não sei o que tem e tal. Bom, aí passou um tempão e tal. Aí o Otávio veio. O que o Otávio gosta de tocar? Bateria. Aí eu falei assim, poxa, filho, eu já tenho guitarra, já tenho violão. Bateria, já tá aqui, ó, pode pegar a bateria. Não, cara, ele é doido por bateria. Sério? Doido por bateria. Cara, doido. Percussão com ele. E é assim, nunca cheguei e incentivei ele para qualquer direcionamento de instrumento. Meu violão, minha guitarra sempre tava ali. Se ele quisesse ir lá pegar, e às vezes ele vai mesmo, ele já me via tocando algumas vezes. Mas, cara, o dia que ele viu a bateria, eu não sei, foi a paixão, assim. E aí meu irmão deu de presente de aniversário uma bateria pequenininha, só 3 tons e um pratinho. Mas é engraçado, cara, como ele tem essa rítmica, sabe? Às vezes tá tocando, ele tá com 3 anos e meio. Às vezes tô ouvindo alguma música, assim, ele fica... E ele fica fazendo barulhinho, ele sabe o prato, a hora que tem o prato, ele vai assim onde é uma direção do prato, como se tivesse... Eles desenvolvem essas... A primeira coisa que eles desenvolvem, na verdade, é a sensibilidade rítmica. Cara, e é demais, assim, e ele é super... Então a hora que ele escuta o tempo da caixa da bateria, ele já identifica e ele sabe como é que é o andamento.
Então, assim, tem tudo pra desenvolver. Eu vou dar todas as condições pra ele. Eles pegam, seja na bateria. Que eles têm. Tanto que, vou falar uma coisa aqui, se Moacir, Beto estiver ouvindo, me desculpa, mas é a verdade. Mas, por exemplo, eu não tenho problema rítmico com as minhas crianças. Eles tocam a primeira, né? Se eu falo 3, 4, eles permanecem depois no tempo. Tudo bem que eles já estão comigo há um tempo, então, obviamente, que isso já é muito desenvolvido, né? Mas eu falo que é tipo nível OCESP, cara. Você não precisa ficar falando tempo pra eles. Você deu, né, um compasso, 2 compassos, você já pode largar porque eles vão mantendo. Coisa que, por exemplo, com o trio, que eu tô com 2 marmanjos... Já tem uma dor de cabeça. Tem uma dor de cabeça, cara. Tem horas que eu tô no ensaio do trio, eu falo assim, pelo amor de Deus, cara, as crianças me mantêm essa colcheia, velho. Os caras não mantêm. Os caras não mantêm. Vai, muda o tempo ali, né? Caraca, você não tá sentindo a pulsação da colcheia, as crianças mantêm, caramba. Né? É demais, mas é a primeira coisa que eles, né? é a primeira coisa que eles percebem, é o andamento. E depois que você, como é que fala? É igual você falou, você deu o beat, né? Você induziu eles a ficar nesse beat, eles vão. Eles vão ficar o tempo que você quiser, eles vão, né? Um treino hoje que os meus estão fazendo super bem, eu pego a batuta e tá aqui, 1, 2, eles vão tocando no tempo. Eu começo a correr, é incrível como eles vêm. Eles diminuem certinho, fazendo, cara. Né? Eles têm. Lógico que no começo, né, mas agora já tá muito bem niveladinho, assim. Tanto é que assim, uma vez eu ia tocar, porque eu tenho a Elétrons, né? A Elétrons Livres. Eu também toco no Ministério de Música da Comunidade Arte Deus, né? E tem uma música que é da comunidade lá. E é uma música. A pegada dela é bem voltada pro rock, né? Sim. Então tem um solo inicial, né? E aí tem uma chamada na bateria, que ela chama no chimbal, né? 1, 2, 3. Então e aí todo mundo entra junto. E foi engraçado que uma vez a gente tava, e eu, assim, a gente tava ali no evento, e aí o Otávio tava lá, né? Tava assim, só olhando. Aí deu aquele intervalo, né? Vamos tomar um café e tal. E a gente sempre fica ali, falando alguma coisa. Putz, como é que vai ser a próxima música? Aí o Otávio já foi na bateria, né? Porque ele ficou ali na bateria o tempo todo. E aí, vamos tocar essa música? A música chama Teu Filho. Vamos tocar essa música e tal? Então vamos. Aí eu falei, pô, mas o solo... E eu tava meio que... Eu acho que eu tava trabalhando no solo inicial. E aí começou. Aí, cara, foi engraçado. Tava todo mundo conversando. Não, então o solo inicial é esse aqui. E eu comecei o solo. Aí ele, cara, ele fez a chamada certinha no chimbal. Ele fez 1, 2, 3. Todo mundo parou, olhou assim. Ô, louco, mas... Será que fez isso, né? Eu não sei se você vai lembrar. A gente já tá encaminhando pro final aqui, por conta do tempo. Não sei se você vai lembrar. Eu não lembro o ano, se foi 2005 ou 2006. O Puríssimo fez um concurso de bandas. Não sei se você lembra. Lembro. Participou do Esquadrão 45, a sua participou. Foi acho que 2005, cara. Acho que foi 2005. Acho que foi 2005. E eu não lembro que banda... Puríssimo Fest. Isso. Aí teve várias bandas. Foi muito legal. Cada banda tinha que ter não sei quantos integrantes da escola, não sei quantos de fora, etc. Tal. Eu não lembro qual banda que foi. Mas chamou o Davi. O Davi, o filho do Davi? O filho dele tocou. Que tocou bateria. O filho dele tocou bateria. O Matheus. O Matheus tocou bateria. Isso aí que eu queria chegar. Tocou o Davi e ele levou o filho dele. Isso, é. Né? Que o Davi tinha muita amizade com o Guto. Era da mesma igreja do Guto. Acho que era da mesma igreja. Isso. É por isso que eu não lembro se o Guto fazia parte dessa banda ou não. Eu lembro mais ou menos a história por cima. Porque a Tica cantou. Isso, a Tica. O Guto tocou baixo. Isso. E aí o Davi tocou o violão e o filho dele na bateria. O filho dele Tanto é que eles foram campeão. Isso. O filho dele foi pra bateria. O Coringa, o Matheus acho que tava com 6 anos. Cara, ele era muito novinho mesmo. Cara, a bateria. Você viu um moleque na bateria, tipo, a bateria era tipo bateria um monstro. E o molequinho aqui assim, ó. Lá sumia, né? Sumia na bateria. E eu lembro que o cara que tava louco. Aí agora vai lá, falando o nome da banda lá. Acho que só fizeram pra tocar no festival. mesmo. Tipo, vamos com a banda. Eles tocaram o Rapa. Não sei o que lá, papapá. E olha o tamanho desse baterista! Pelo amor de Deus! Olha o tamanho. Mas, tipo, meio que satirizando, assim, né? Tipo, moleque, mano. Olha o tamanho desse moleque na bateria. Vai, pelo amor de Deus. Ele sumia mesmo. Aí o cara virou assim e falou: vai lá, batera, faz um solo pra. Bicho, o moleque pegou o negócio assim, ó.
todo mundo... Meu, você olhava pro Puríssimo assim, todo mundo assim, tipo... Ficou um silêncio mesmo. Ficou tipo, acabou, velho. O cara só aí já ganhou. Caraca, velho. Tipo, o que o moleque fez? Porque o moleque era muito... Mas Foi tocava pra mesmo. caralho, velho. Foi. Ele ia bater no prato, ele até dava uns saltinhos assim. E, meu, o moleque era monstro. Depois eu tive contato com o Matheus, acho que até uns 11 anos. O moleque era monstro. Ele tocava muito bem. Pequeno. Mas então, eu lembro bem que o cara faz uma virada aí, batera. Quero ver uma virada sua, moleque. Todo mundo assim. O Puríssimo parou assim, todo mundo... Pega essa então, né? Tipo, pega aí. O moleque mostrou porque veio, né, mano? Não, eles mandaram muito bem, tanto é que eles foram campeões verdade, ali. Foram campeões. É verdade, a Tica que tava cantando. A Tica cantou. Verdade. Eles foram campeões ali. A Tica seguiu carreira de música? Seguiu, cara. Ela fez faculdade de música. Eu cheguei a fazer aula de teoria com a Tica, com o Pedro. Teve uma época que era eu, ela, mais um moleque, acho que era o Diego, que era sobrinho da Edna, que era secretária do Pedro. Acho que a gente fez 6 meses junto. Eu, ela e o Diego. Cara, aí depois ela saiu, ficou só eu e o Diego. E depois o Diego saiu, ficou só eu. Eu não tive mais contato com ela depois do colegial, essas coisas. Ela fez pra canto, né? Ela fez, acho que ela fez em São Carlos, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Mas aí depois eu não sei, cara. Nunca mais assim tive contato. Bem pra caramba, mas ela chegou a participar de Mulheres Cantam e Encantam. Algumas atividades aqui em Rio Claro. Não sei como tá hoje, né? Mesmo. Então é isso aí, moçada. Estamos chegando no final. Cara, a gente vai ter que marcar uma parte 2 com o Arthur, porque tem muita coisa aqui pra gente falar. Foi muito bom, gostei muito. Eu me empolgo quando falo de educação, de música, porque é a minha área. Mandar um grande abraço pro Brunão Castro, que acabou de chegar. Chegou atrasado, mas tá valendo, Brunão. Que, aliás, o Bruno é o próximo convidado do podcast do mês que vem, dia 25 de abril. Já anota aí na agenda, hein, Coringa? Não vai esquecer. É o Brunão, tá vindo de São Paulo, especialmente de São Paulo. Inclusive, ele tá com uma campanha pra apoiar essa vinda dele aqui pra Rio Claro. Eu e o Paulo, a gente já agilizou uma grande parte aí da vinda do Bruno. Mas ele tá arrecadando alguns recursos para alguns gastos extras que ele pode ter aqui em Rio Claro. Então, se você não conhece, entra lá no Instagram do Bruno Castro. Ele tá lá com o programa Apoie-se, depois no meu Instagram, quem quiser também acompanha lá. Dá uma força pro Brunão que tá vindo. Ele vai fazer o podcast no dia 25. E no dia 26, inclusive, já tá convidado você, tá convidado o Coringa. Vai ter o Encontro Marcato no Solar das Artes, onde a gente vai reunir vários violonistas e cada um vai tocar uma peça, 2. Eu vou tocar com o trio. E o Brunão vai tocar 3, 4 peças, não me lembro de cabeça. Agora eu sei que tem a valse, porque eu falei pra ele que eu gosto da valse no concerto que eu fui dele lá em São Paulo. Então ele manteve a valse no repertório. Isso, aí ele tem uma que chama Dança Sensual, alguma coisa assim. Brunão, digita aí como é que é lá, que é a coisa sensual. A gente passou um tempo até discutindo como é que seria esse ritmo sensual que o compositor queria. Então vai ser bem bacana. 25 com o Brunão. Ele vai estar aqui com a gente, tocando violão clássico, falando um pouquinho sobre a vinda dele. Tem a campanha dele, do Apoie-se. Depois eu vou estar divulgando melhor no Instagram. E aí, dia 26, tem um encontro marcado. Dá um chego lá. Com certeza. A gente vai estar o Bruno, vai estar o Elton, o Pedro, enfim, só vai estar a nata. Só a nata do Vai vir do violão. O Sarmento, que ganhou o prêmio na Itália de composição, vai estar por aqui também. Provavelmente o Estival venha. Então vai estar com uma rapaziada bem ponta firme. Por isso tem Sensual e Rítmica, do Paulo Porto Alegre. É isso aí, Brunão. Sensual e Rítmica. Vou deixar aqui pra vocês pensarem. O que é uma música sensual e rítmica pra violão clássico? Fica a dúvida aí. Arthur, muito obrigado por você ter vindo. A gente já tava um tempinho pra marcar esse podcast. Certeza. Deu certo aí esse mês. E pra encerrar, eu tenho uma pergunta pra você. Uma pergunta, mas vai ficar só em off entre eu e ele aqui, porque faz parte do nosso lado obscuro da adolescência. Obscuro, né? Mas pra encerrar, azul. Sempre foi melhor que o vermelho? Acho que foi, viu? Se vocês quiserem saber do que a gente tá falando, azul melhor que o vermelho, depois vocês perguntam pra gente lá no Instagram que a gente responde, porque a gente não vai colocar no ar aqui o que é o... Não tem nada a ver com política, viu? Pelo amor de Deus. Não tem nada. Não.
Não Aí, tem ó, nada pronto. a ver com política azul e vermelho, tá? Só adianto por aí. Não tem nada a ver com política. Mas o azul sempre foi melhor que o Sempre foi vermelho. melhor. Pena que extinguiram o azul, depois virou tudo marronzinho, light. Ficou uma droga. Não tem nada. Aí ficou uma droga. Arthur, brigadão pela presença. Agradeço. Coringa, brigadão pelo trabalho. Mês que vem, dia 25, já anota aí na agenda, podcast Café Cultural com Bruno Castro. Esse vai estar massa também. Galera, uma excelente noite pra vocês. Crias Bravo do Violão. O Arthur sabe me imitar. Cria brava do violão. Tamo junto, galera. Uma excelente noite e até o próximo.